para gravar. Mais uma vez aí dando continuidade. Como prometido, nós vamos hoje iniciar centro cirúrgico. Porém, passei para vocês aí algumas atividades para vocês treinarem no final de semana sobre a ética da enfermagem. São 20 questões. E depois de nossa aula de hoje, nós vamos passar também a relacionada a centro cirúrgico. E na próxima semana, na terça-feira, nós iremos fazer essas correções, tá? Interagindo como aula, abordando também a continuidade de centro cirúrgico. Combinado? Peço a atenção de vocês, assim, centro cirúrgico sempre cai nas provas de concurso público, por quê? Professora, toda demanda a gente precisa estudar para um concurso público, a gente realmente não sabe o que estudar. Aí você olha o edital, acreditando que o edital vai te dar uma chance de saber se organizar para estudar, mas aí o edital tem tudo que você viu no ensino técnico. Ele dá toda ali, não nada esmiuçado, tudo misturado, tudo que você viu no ensino tá lá e você não sabe por onde começar. O bom de você fazer um preparatório, de estudar já com quem tem experiência em concursos, com quem sabe que vai cair, porque você vai direto ao ponto. E o meu direto ao ponto é estudar aquilo que é realmente pertinente dentro de um ambiente hospitalar. Quando você passa num concurso, você não escolhe o setor que você vai trabalhar, tá certo? Quando você vai para uma iniciativa privada, geralmente colocam lá vaga disponível para centro cirúrgico. Você escolhe se quer ou não ir, né? Quem está precisando de emprego vai para qualquer um. Mas eles colocam ali os temas para você estudar e tudo relacionado somente àquela área. Quando você faz um concurso público, não é assim. Você tem que estar preparado para o que a prova te cobrar. E geralmente a prova vai cobrar tudo o que você viu. Até porque quando você estiver inserido no hospital, você. Estamos falando de hospital porque é Estado, né? Você vai trabalhar em hospitais de grande porte, aqui da grande cidade, enfim, você é estadual. Então, muito provavelmente, você vai trabalhar em uma iniciativa de hospital de grande porte, médio grande porte. E aí, quando você vai para um ambiente como esse, concursado, você não vai escolher local, tá? É, quando você assumir, que assinar, fizer tudo bonitinho, você chega lá e sua escala vai ser lançada. São 9 plantões corridos. Corridos que eu digo, né? 9, né? 12 por 36, a depender do que vocês vão trabalhar, se é noite ou dia. Vocês também podem trabalhar todos os dias da semana, de 7 às 13 horas, 7 fins de semana. Então vai depender do que vai cair para você de escala. Então você tem que estar ciente é, do que vai ser cobrado para você trabalhar em centro cirúrgico, UTI, tá? É, clínica médica, que no caso são enfermarias, obstetrícia, tá? Então são muitas áreas que você não sabe o que vai ser contemplado para você. Então, quando eu faço essas revisões, e como vai estar gravada, você pode revisar novamente. Eu gosto de ampliar o seu conhecimento no contexto geral do que eu vivencio, né? Como profissional, tá? Então, é importante que vocês prestem bem atenção às aulas e coloquem as suas dúvidas aqui para a gente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar hoje com o centro cirúrgico, clínica cirúrgica, na verdade, porque eu trato como um todo e nós vamos é, seguir uma rota pensando no que nós vamos vivenciar na nossa vida hospitalar. Então eu coloquei aqui toda uma base de clínica cirúrgica. Depois nós vamos tratar também o conceito de central de material, né? Preparatórios de materiais, que sempre caem, concursos, que é muito importante para vocês.
tá? Quem trabalha na clínica cirúrgica, na parte de clínica cirúrgica, está ali preparado para estabilizar a paciente, preparar a paciente no pré, no intra e pós-operatório, reconhecer riscos eminentes daquele paciente e quem trabalha no centro cirúrgico como um todo, tá? Ele trabalha no centro cirúrgico em si, no preparatório do paciente, na cirurgia também e também nos artigos que estão ali naquele setor, tá bom? Então vamos começar em se tratando da clínica cirúrgica para entender o que isso se refere, né? O que é importante compreender para que possamos dar seguimento aqui ao nosso preparatório, tá? Então, vocês estão conseguindo visualizar direitinho, né? Clínica cirúrgica, tá tudo bem bonitinho aí para vocês. Isso aqui é uma revisão que eu faço, que geralmente, quando eu abordo ela, cai bastante coisa do que eu tenho aqui, porque eu trabalho a parte completa, tá? Então, quando nós falamos de clínica cirúrgica, uma outra coisa que eu vou fazer para vocês também é que eu vou deixar marcadinho aqui as situações mais importantes para vocês, tá certo? Então, vou colocar aqui o meu lápis. Fazer um marcador aqui. Vou utilizar uma corzinha azul, que é mais importante aqui, que vocês também estejam cientes daquilo que é mais interessante. Então, entendendo cirurgia, tá? Eu, na verdade, quando falo de cirurgia, eu estou falando ali de algo que vai acontecer, né, com o paciente de uma forma que vão providenciar nesse paciente uma ferida, uma lesão, para que tenha o quê? Obtenção de retirada de algo que está ali danificando aquele paciente e também até mesmo o conhecimento técnico. Então, quando eu falo de cirurgia, é quando eu estou movimentando, tratando, né, um paciente, uma doença, alguma deformidade externa ou interna, utilizando as técnicas estéreis, totalmente estéreo, né? E quem faz, né, na verdade, quem faz o ato da cirurgia é um cirurgião. Então, com relação a isso, não tem nada de que você vá ter que, o cirurgião é que faz, o enfermeiro não é. Realmente é o cirurgião. Não é técnico de enfermagem, não é auxiliar o cirurgião, ele faz o ato da cirurgia, tá? Quando se fala de cirurgia, eu também falo de suas classificações, e é muito importante eu entender essa classificação de cirurgias, que cai muito em concurso público, e às vezes na demanda escolar a gente não tem a noção aí do que se trata, né? Então, existe uma classificação para as cirurgias, e eu tenho que entender cada uma delas. Existem as cirurgias eletivas, que são cirurgias para tratamentos cirúrgicos, que são ocasionadas, assim, por exemplo, no momento propício para o hospital e propício para o paciente. E aí, essa cirurgia, ela tem data marcada, tá? Então, é um tipo de classificação também importante e é um tipo de cirurgia muito utilizada para pacientes que têm ali uma comorbidade que pode aguardar, tá certo? É uma cirurgia que não tem uma urgência nem uma emergência em si. Já uma cirurgia urgente, eu tenho aí um conceito de um tratamento que exige uma atenção imediata, pode aguardar até 24 a 48 horas. Então, grave isso aí na mente de vocês, tá? Quando eu uso o termo de urgência, eu estou retratando a cirurgia que ela pode ter ali uma necessidade de espera até de 24 a 48 horas, tá certo? Então, quando se trata de urgência, eu tenho aí 24, 48 horas. Já é uma importância aí para você não misturar urgência com emergência, tá? E nós vamos entender por quê. Então, classificando cirurgias, eu estou fazendo meu torto aqui, eu quero que fique bonitinho para vocês. Deixa eu ajeitar aqui o meu passador. Então, em se tratando de cirurgias, eu tenho, para começar, a cirurgia eletiva e também a cirurgia urgente. Lembrando que a eletiva é um tipo de cirurgia que pode ser aguardada, tá?
é uma cirurgia que tem data marcada, e a urgente, ela pode ter ali uma espera de 24 a 48 horas, tá? Já a cirurgia de emergência, não tá dando certo aqui esse negócio. Tô meio que me tremendo. Já a cirurgia de emergência, quando eu falo de emergência, eu estou falando de algo emergente, algo que é crítico e que, dependendo da situação opcional, o tratamento pode sim ser feito imediatamente, por se tratar de uma situação ali particularmente crítica do paciente. Então, o médico ele pode fazer essa cirurgia de emergência e ela pode ser uma cirurgia paliativa, né, de tratamento para compensar algum tipo de dor, melhoras na condição do paciente para aliviar, enfim, o que ele está passando. Então, eu tenho esses conceitos muito importantes que devem ficar na mente de vocês, tá? Uma cirurgia classificada como radical é quando o tratamento cirúrgico, no que se faz, né, que é feito, é a remoção parcial total de um órgão. Como, por exemplo, aí, um paciente teve uma necessidade de fazer uma amputação, né, retirada de um membro, enfim, é um tipo de classificação radical. Então, é importante que vocês entendam esses conceitos diante para que vocês consigam classificar as cirurgias, tá certo? E aí, dando continuidade aqui, nós temos também, além das necessidades básicas que um paciente pode ter no centro cirúrgico, ele passa por alguns momentos que são importantes que vocês entendam, que são as classificações, tá? E as classificações desses momentos, eles precisam ser entendidos por você, para que você entenda a questão que está sendo ali abordada no assunto. Quando eu tenho uma fase pré-operatória, eu tenho aí uma fase que o paciente está aguardando cirurgia. Intra é o paciente adentrando a cirurgia. E quando eu tenho operatória, né, no caso pós-operatória, eu tenho paciente pós-cirurgia. Na fase pré-operatória, existem algumas condições que eu preciso observar do paciente e também quais são as necessidades minhas como técnico ou enfermeiro, tá? No pré-operatório, por exemplo, eu tenho a parte da transferência que eu realizo com o paciente. Então, o paciente está aguardando cirurgia em uma sala ou uma enfermaria, enfim, ele está ali para ser transferido para o centro cirúrgico. Nessa fase, o paciente ele pode estar internado numa clínica de cirurgia, uma pré-clínica, né, no caso de cirurgia, ou numa enfermaria comum. Você pode trabalhar na clínica cirúrgica, onde os pacientes estão ali guardando cirurgias eletivas, por exemplo, ou um paciente está numa enfermaria e simplesmente necessita de fazer uma cirurgia, tá? E aí, na fase pré-operatória, ela é dividida em na verdade, duas importantes circunstâncias que eu preciso dividir, tá? A fase pré-operatória imediata, né? E a pré-operatória imediata, tá? Então, ela tem essa divisão aqui para vocês, ok? O imediato, ele está falando ali que é a assistência pré. O que é isso? Se dá até 24 horas antes da cirurgia. Quando eu tenho, por exemplo, ali, de observar se o paciente precisa de colocar alguns dispositivos, eu tenho que avaliar as condições físicas desse paciente, preparo de jejum, tá? Programar e conversar com esse paciente sobre tudo que ele vai fazer. Então, eu estou falando de uma forma completa de prestação de serviço a esse paciente, né? Como cirurgias, por exemplo, eletivas, que são as cirurgias programadas. Então, cirurgias programadas são as cirurgias eletivas. Tá? Também podem ser feitas, né, essas circunstâncias aí, algumas horas antes, dependendo da necessidade. Todo paciente, por exemplo, ele precisa entender que tipo de cirurgia ele vai fazer, assinar algum termo de responsabilidade, autorização do hospital, também assim, a família ter ciência, tá? E tem uma coisa super importante, que é a atenção psicoespiritual, porque geralmente isso pode ali contribuir também para uma demanda
de uma cirurgia mais tranquila. Então, eu tenho aí um atendimento imediato, tá? Quais seriam essas condutas? Conversar com o paciente sobre explicar, né? Quais seriam o tipo de cirurgia que ele vai fazer, tá? Diminuir essa sensação de medo que ele vai ter, sensação de morte iminente, enfim. Explicar que logo após ele retornar de cirurgia vai ter continuidade da vida tranquilamente, transmitir a calma, ambiente tranquilo e solidário, atender também os familiares, enfim. Isso é algo abordado aí que você bem conhece enquanto técnico e estudante, tá? E no preparo físico, geralmente, cai no concurso quais são os preparos físicos. Por quê? Porque é da equipe de enfermagem essa incumbência. Quando o paciente vai realizar uma cirurgia, ele precisa estar preparado para isso. E nessa demanda está o preparo físico. Então, o que é preparo físico? É um exame que você vai fazer do paciente que pode negativar, inclusive, a conformidade dessa cirurgia. Porque, veja bem, se o paciente estiver com um quadro infeccioso, ou de hipertensão, ou de diabetes alterada, essa cirurgia ela pode ser, inclusive, cancelada. Então, é muito importante que, às vezes, você está com um paciente internado, você não sabe o motivo que essa cirurgia não adianta. Porque se é um paciente diabético, hipertenso, ou ele está tratando de infecção, se ele tiver um quadro ali de sepsemia, ele não pode realizar uma cirurgia. Se ele tiver com um quadro de hipertensão, ali um pico hipertensivo, ele não pode realizar uma cirurgia. Então, é muito importante o quê? A nossa abordagem aqui, sinais vitais, né? Sinais vitais é super importante para que eu tenha a conduta ali, preparo físico para o meu paciente. Uma outra coisa também é observar os prontuários, os exames laboratoriais, é o enfermeiro que observa isso. Observar também o equilíbrio hidroelétrico, eletrólico, no caso, ver se o paciente se alimentou bem, como estão as vitaminas e tudo mais, de reposição líquida, que é avaliado pelo enfermeiro. E as condições de obesidade. Pacientes com condutas ali de má alimentação, tem uma obesidade, né? Se isso for uma questão que demande uma demora para a cirurgia, porque ele precisa perder peso, faz parte da enfermagem também, esse controle, através de quê? Da pesagem, né? Então, sim, a pesagem do paciente é super importante. E nós realizamos essa pesagem geralmente pela manhã, tá? Antes do café da manhã, ok? Antes do café da manhã. Então, é importante que vocês entendam isso, porque uma questão ela pode julgar uma situação ali e você saber que é desenvolvimento da enfermagem, né? Então, antes do café da manhã, nós realizamos ali a conduta para pesagem desse paciente. Faz parte ali do exame e o preparo físico do paciente para a cirurgia, tá? Temos a demanda também do paciente ali, em se tratando de uma cirurgia que vai fazer, né? O preparo como um todo, tá? E desses preparos, eu vou observar se esse paciente faz uso de álcool, né? Se ele fez uso de álcool, você pode evidenciar isso, inclusive, na visita, é importante. Como estão as funções respiratórias desse paciente no pré-operatório, né? Se ele fuma, se ele parou de fumar, quanto tempo ele parou de fumar. Se for cirurgia de tórax e abdômen, devem estar orientados a realizar exercícios respiratórios logo após. Então, eles vão saber que vai precisar fazer uma fisioterapia. Se for a nível de função cardiovascular, então, vou apresentar para esse paciente, né, se ele está tomando a medicação correta, como está o sistema cardiovascular. Observar tudo isso nos sinais vitais são importantes. Função hepática e renal também é muito importante que esteja ok, assim como a função endócrina, imunológica. Então, a gente observa também, dentro da função imunológica, a questão das alergias, tá? É muito importante perguntar aos pacientes que vocês vão estar com ele no centro cirúrgico, se esse paciente tem alergia, tá? Algum tipo de medicamento, se já sofreu algum tipo de, né, disfunção após algum tipo de medicamento. E se faz uso de medicamentos, terapias
medicamentosa, assim como as questões de gerontologias, que são os pacientes idosos. Então, esses pacientes idosos, eles vão ter uma condição mais exacerbada ali, numa conduta, por exemplo, de disfunções. Então, as funções cardíacas desse paciente, o paciente idoso, é super importante que vocês se atentem a isso aqui, né? Vai que o concurso público passe para você essas informações, vocês têm que entender que o idoso ele tem uma situação mais deprimida, tá? E a nível só de revisando aí o que a gente viu. E aí, se tratando da situação imediata, eu tenho ali um cuidado já prestado ao paciente, né? Antes da cirurgia, que é quando ele está assim, iniciando mesmo ali a conduta para ser operado. E essa conduta de imediata se dá até 24 horas, né? Quando eu falo do imediato, eu tenho aí semanas para preparar o paciente. Né? O paciente não vai emagrecer de uma hora para outra. Já no cuidado imediato, é o cuidado já pré-operatório até 24 horas. Então, nesse caso, já vou observar nesse paciente coisas muito mais regulares, né? Com relação ao pós-operatório, esperar, depois da cirurgia, dizer para ele que ele vai ter que ter uma condição de não. Vai ter medo, obviamente, mas dependendo da circunstância da cirurgia, né? O paciente tem dificuldade até para respirar, então vai orientar, né, com relação ao seu relaxamento, exercícios que podem fazer com que ele melhore essa estabilidade dele. Mudanças de posição e movimentação do corpo, para que ele não tenha ali uma situação de êxtase venosa, né? Uma prevenção ali na conduta de trombose, muito importante, e também as situações da alimentação que ele vai ter, né? Movimentos peristálticos diferenciados. Jejum de 8 a 12 horas antes da cirurgia, né? Então, pode ser ali, depender do que for orientado pelo médico, preparo da pele. Isso aqui é muito importante, tá? Lembrando que o preparo da pele é uma conduta do técnico de enfermagem. Por exemplo, fazer, né, a rotina. O paciente vai fazer uma cirurgia, o paciente está ali cheio de pelos. Então, eu vou fazer a tricotomia desse paciente, né? Então, é o preparo da pele também fica ali a cargo do técnico de enfermagem, né? Como as tricotomias. Tricotomias. Vou colocar aqui para vocês lembrarem dessa palavrinha aí no concurso, tá? Tricotomias. Tricotomias são o quê? As retiradas, né? De pelos. Um local ali, se tiver uma grande quantidade de pelos, eu preciso realizar a tricotomia, é o preparo feito pelos técnicos de enfermagem, tá? Outras circunstâncias também, preparo intestinal, que está ali na situação que esse paciente ele vai precisar defecar. Então, geralmente vai estar ali prescrito para ele um enteroclisma, né? A famosa lavagem intestinal, tá certo? Com a retirada de fluidos. A higiene corporal é sempre importante, também é realizada pelo técnico de enfermagem. Coleta de tipagem sanguínea realizada pelo laboratório e também a prestação dos cuidados conforme cirurgias, a cirurgia e a prescrição médica. Então, tá aqui alguns controles dos preparos que o técnico de enfermagem tem que fazer ali no pré-imediato, tá? Então, bem tranquilo aí. Isso aqui vocês viram condutas, é super importante revisar. É sempre importante estar atento, né, no controle dos materiais que esse paciente está aferindo, e nós temos a responsabilidade de guardar, por exemplo, próteses, joias, adornos, né? Há perigo dela ser removida e ali também engolida pelo paciente, o uso das próteses. Eu já vi vários pacientes fazendo cirurgia com próteses e não pode, tá, gente? Chega lá no centro cirúrgico, quando chega no preparo da enfermagem, quem retira é o técnico, solicita para que o paciente, se ele for consciente, orientado, retire. Cabelos devem estar penteados e protegidos, então tem o preparo, né, com a touca, os propés, tudo direitinho ali no centro cirúrgico. Não pode permitir o uso de grampos e presilhas no cabelo. As unhas, muito cuidado com as unhas do paciente, porque é de nossa responsabilidade mantê-las limpas e sem esmalte, porque eu preciso observar as extremidades. Se esse paciente apresentar uma cianose, os esmaltes vão atrapalhar nessa hora, tá?
Então, isso aqui foi concurso, tá? Caiu no concurso público sobre a questão dos esmaltes e muitas pessoas não levaram em consideração porque pensaram que somente técnico de enfermagem que não pode pintar as unhas. Um paciente centro cirúrgico não pode, tá? É preciso retirar esses esmaltes. E aquelas pacientes que utilizam, né, as unhas com aquelas unhas de gel e tudo mais, que têm uma durabilidade maior, elas devem ser orientadas no pré-operatório imediato, justamente semanas antes, para que ela retire esse material, tá? Controlar os sinais vitais, né, para observar a normalidade, como a gente já viu. Aplicar, né, a medicação pré-operatória prescrita pelo médico. De repente, alguma medicação que o médico venha prescrever é feito pelo técnico de enfermagem, revisando sempre, sempre, pelo amor de Deus, tá, gente? É nossa responsabilidade. A verificação, né, do termo de responsabilidade e autorização, no caso de menor, deve estar assinado os documentos e também é necessária a segurança do paciente no hospital, que tudo isso esteja pronto e também seguir com as anotações de enfermagem. Transportando o paciente ao centro cirúrgico na hora marcada, em alguns hospitais, conforme solicitação médica. Fica no aguardo e aí o paciente é encaminhado. E aí, o que seria a fase intraoperatória? Nesse momento, eu tenho, então, o paciente que está sendo recebido na sala de cirurgia. Então, a fase intraoperatória é o paciente entrando no momento de cirurgia, tá? Essa parte que o paciente é recebido na sala cirúrgica até a sua entrada na sala e de recuperação pós-anestésica, eu tenho uma situação ainda intraoperatória. Já na fase pós-operatória, eu tenho aí o momento da entrada na sala de recuperação, pós-anestesia, né? Até a avaliação e acompanhamento no hospital ou no lar. Você sabia disso? Então, é importante vocês não confundirem essas fases aqui, tá? Quando se fala da fase intraoperatória, ainda o paciente está dentro da recuperação no pós-anestésica. Então, ainda está na sala do CRO, o famoso CRO, tá? Que é o Centro de Recuperação Anestésica. Então, o paciente no CRO, ele ainda está na fase intraoperatória, tá? Quando ele sai do CRO, sai da sala de recuperação pós-anestésica, então eu tenho um paciente o quê? Eu tenho um paciente numa fase pós-operatória. Então, vai da fase da pós-anestesia, que é quando ele saiu daqui do CRO, dentro do acompanhamento hospitalar e até ele chegar no lar, tá? Esse objetivo é para entender se esse paciente vai ter algum problema fisiológico, né? Ou não, ou esse paciente vai ter algum tipo de complicações. Nesse caso, a fase operatória, né, no caso pós-operatória, ela também é dividida no pós-imediato e no pós-mediato, tá? Então, como você já entendeu quais são essas palavras, mediato e imediato, a gente já sobrepõe ali o que significa. Quando eu falo de imediato pós-operatório, eu estou compreendendo que esse paciente saiu e até as primeiras 24 horas após a cirurgia, ele está no pós-imediato. Isso ele na enfermaria. Transferido o paciente da maca para a cama, depois foi mantido no leito na posição horizontal, de acordo com a prescrição que o médico fez. No caso de anestesia geral, mantém-se o travesseiro, né, do paciente até retorno da consciência total. E a não ser que ele tenha ali uma situação de sonda nasogástrica, nesse caso, eu vou deixar ele em Fowler, né? Porque ele pode ter uma esofagite, um refluxo, e aí o paciente broncoaspirar. Então, se ele tiver com sonda, esse paciente ele vai ficar na posição semi-Fowler, né? Ok? Mas é observado isso aqui ainda nas situações das 24 horas. Primeiras 24 horas no pós-operatório, tá? Observar que a maioria dos pacientes, tá, gente, eles vão ter ali uma necessidade de agasalhamento. Eles vão ter bastante frio quando saem da situação cirúrgica, por conta ali dos seus hormônios, né, da sua ansiedade, e é super normal. Então, sempre agasalhar esse paciente, né, e manter também a função respiratória. Como assim? Observando sempre os sinais vitais, sinais de insuficiência respiratória, cianose, dispneia, tiragem intercostal. Então, observar geralmente aqui, ó, esses primeiros sinais
sintomas, tá? Desse paciente para a chamada do socorro médico. Por quê? Se você observou isso aqui no pós-operatório, você precisa chamar o socorro médico. Chama o anestesista, chama o médico cirurgião, porque ele pode estar tendo um agravamento ali, tá? Paciente com cianose, no caso ele está ficando azulado, né? Dispneia, dificuldade respiratória, tiragem intercostal, o que é isso? Você observa ali a respiração dele e o tórax desse paciente ali, sobrepondo até mesmo a roupa que você colocou, tá? Batimento de asa de nariz, agitação, você já tem que chamar o médico. Então, observar isso aqui no teu concurso, tá? Que é uma situação de quê? É uma situação de emergência, tá? É uma conduta emergencial. Precisa chamar o socorro médico urgentemente ali, emergente, né? Para que ele seja assistido e o médico passe as devidas orientações para vocês efetuarem as devidas condutas para com esse paciente, tá? Observar também, se esse paciente tiver com traqueostomia, aí se tiver em uso de respirador artificial, o paciente está ali utilizando, né, uma máquina para respirar, então é um paciente que tem uma consequência ali respiratória que eu preciso observar. É um paciente ali bem comprometido, né? Observar o nível de consciência desse paciente, ainda que ele esteja entubado, né? Observar o nível de consciência, estado geral, tranquilizando esse paciente. E aí, tudo aquilo que nós já sabemos, quais são as funções do técnico, né? Observando o funcionamento de drenos e sondas, verificar se tem algum tipo de anormalidade no curativo, né? Ó, secreção com sangue, né? Dependendo da observação que você possa vir a fazer, você tem que chamar o enfermeiro, porque, ó, pode ter risco de hemorragia. Então, é uma conduta emergente, tá? Observar e controlar o soro, né? Que ele pode estar recebendo também hemoderivados, que é o sangue. Verificar as anotações do centro cirúrgico, conforme a prescrição médica, para estabelecer o quê? Medicamentos, tá? O paciente, quando sai da sala de cirurgia, você tem que deixar ele medicado de acordo com o que o médico solicitou, tá? Outra coisa super importante, mais uma vez aqui, o controle de sinais vitais, observando a presença ali de complicações pós-operatórias, prestando os cuidados específicos desse paciente, iniciando os tratamentos, que são super importantes para a conduta preventiva, tá? Promover o conforto desse paciente, comunicar se tiver algum tipo de grau de agitação. Então, se trata de uma intercorrência que pode atender ali uma maior frequência, né, em determinados pacientes. E sempre, sempre, sempre que você observar qualquer dos detalhes, registrar, ou seja, realizar as suas anotações, né? Então, anotar sempre os sinais vitais, tá? Controle glicêmico, ok? É importante porque é uma conduta do técnico de enfermagem também ali no pós-operatório e no pós-operatório imediato. Já no imediato, nós já lembramos, né? Vocês já conhecem esse conceito do pós-imediato. Eu tenho o quê? Eu tenho uma conduta ali de um paciente que vai ser atendido até a data da alta hospitalar. Olha só, não é uma conduta de imediata até 24 horas, né? É até ele sair de alta, tá? Então, até ele sair de alta, a responsabilidade do técnico de enfermagem de observar os sinais vitais, observar controle da infusão venosa, né? No caso, a hidratação, se esse paciente está se alimentando bem, se tem uso de sondas, drenos, né? Controlar as anormalidades do pós-operatório. O que é isso, gente? Que pode acontecer no pós-operatório? Dor, por exemplo, né? Dor, vômito, não é isso? Então, medicações que possam vir a ser feitas para esse paciente, né? Realizar a mudança de decúbito de acordo com a sua evolução. Se o paciente não consegue se locomover, quem faz isso somos nós, né? Ajudamos, né? Ao controle dessa mudança de decúbito. Aspirar sonda nasogástrica de 2 em 2 horas
para ver se tem alguma necessidade, né, dela ser mantida ou não. Aí, então, um enfermeiro vai fazer isso, tá? E avaliar sempre a cessação do efeito anestésico. Por quê? O paciente, quando passar o efeito anestésico, ele vai sentir o quê? Dor. Dor, pode sentir algum vômito devido, né, às situações anestésicas. Então, eu tenho que estar ali para ter o controle também disso aí, tá? Com relação a essas anormalidades, eu tenho ali uma situação que o paciente vai deambular precocemente, respirar normal, né? Pacientes que fazem uso de frascos e aparelhos, banho no leite, tudo isso aí você sabe que tem que fazer. Troca de curativo, estimular a aceitação da dieta, faz parte da conduta do técnico de enfermagem e também, assim como orientar a família até ele estar de alta, tá? E aí, o que fazer se tiver algum tipo de complicação no pós-operatório? Isso aqui é chamada, com certeza, tá lá no seu edital, tá? É importante você estudar sobre as anormalidades e complicações no pós-operatório, porque existem muitas e quais são essas complicações e como eu vou interferir numa situação de anormalidade e complicação no pós-operatório. Então, tem ali um paciente que fez cirurgia, transcorreu tudo bem no intraoperatório desse paciente, o paciente estava ali na situação do cloro, também transcorreu tudo bem. E aí esse paciente foi para a sua enfermaria. Após 24 horas, esse paciente pode ter comprometimentos, até a hora dele ir embora, né? Eu não tenho ali um pós-operatório imediato, que tem um controle desse paciente, e eu tenho que observar tudo o que acontece com ele no seu internamento. Então, muita coisa pode acontecer esse paciente estando internado, tá? Dentre elas, a dor, que é muito comum surgir quando tem o quê? A diminuição ali da anestesia, né? Então, podem ter várias causas, né? Se esse paciente tiver feito, por exemplo, uso de sondas, catéteres, né? Algum tipo de situação, aí as dores são bem maiores, né? Esse paciente pode sentir dor, pode sentir também dor por conta de imobilidade prolongada, o paciente ficou muito tempo deitado. O trauma que foi feito ali na sua cirurgia pode causar dor. Paciente com distúrbios psicológicos, ele também tem atenção mais voltada para a dor. Então, pacientes com ansiedade, eles vão sentir dores muito maiores do que as que comumente uma pessoa que não tem ansiedade sentiria. E pacientes que fazem a retirada de algum membro, ele vai ter dor, chamada dor do membro fantasma. Então, paciente que tem ali uma remoção, por exemplo, amputou uma perna, um pé diabético. Esse paciente sentia dor do pé diabético ou de uma doença vascular, tá? Quando ele faz a amputação e ele volta do trauma cirúrgico, ele vai ter dor e essa dor é chamada de membro fantasma. Geralmente porque o paciente tem algum tipo de ansiedade e essa dor ela ficou ali como uma característica física e também sensitiva em seu sistema nervoso central. Então ele vai sentir a dor, a mesma dor que sentia, só que ele não tem mais o membro lá, tá? E aí eu tenho as condutas dos cuidados da enfermagem, que é importante eu entender como interagir. Primeiro que eu vou avaliar que dor é essa, né? Qual o local, se realmente é no local da cirurgia, e entender essa intensidade, promovendo ali o que foi recomendado pelos médicos, né? Uma massagem de conforto, às vezes, também, na maioria das vezes, dá certo. Uma mudança de posição também pode dar certo. Caso não, eu vou tentar tranquilizar esse paciente para eliminar essa dor. Vou afrouxar curativos, às vezes o curativo pode estar muito apertado, sim, pode cair no teu concurso, né? Seria uma das situações que você poderia fazer. Agora, lembrando que se não tiver nenhum tipo de contraindicação, porque se for um tipo de curativo que ele precisa estar drenando, beleza, drenou, eu posso retirar. Mas se for um curativo onde ele precisa estar o quê? Segurando e não afrouxando, né? Eu tenho um curativo compressivo ali. Então, por exemplo, esse paciente teve uma hemorragia no centro cirúrgico. Então, ele precisou fazer um curativo por conta dessa hemorragia na laceração, né?
ele precisou fazer um curativo compressivo. O que é isso? É um curativo mais forte, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma contraindicação. Eu não vou poder afrouxar, tá ok? Não vou poder afrouxar, porque senão ele vai ter hemorragia novamente, ou ele, muito provavelmente vai perder sangue, né? Conforme for, você vai administrar a medicação prescrita, né? Quando não surtir efeito, observar isso aí para anotar e também comunicar ao médico de plantão, conversando sempre com o paciente para ver se essa dor teve alguma alteração, tá? Então, é um nível de dor que é comum para cada paciente pós-cirúrgico, tá? Ele vai sentir dor, é muito provável que ele sinta. Então, é observar o nível dessa dor, até onde ela vai, se ela diminui com o passar do tempo, com o passar dos atendimentos, e você pode interferir, tá? Esse paciente pode ter alteração de temperatura no pós-cirúrgico? Pode, é super comum, tá? O paciente pode retornar, inclusive, com hipotermia. Ele pode ter uma depressão ali do sistema nervoso e ali, por conta da droga anestésica, passar muito tempo ali utilizando aquela droga, ter uma hipotermia. Poderá também haver uma hipertermia se tiver algum tipo de situação ali tissular. O que é isso? Uma infecção pela incisão operatória. Não é comum que o paciente tenha febre pós-cirúrgico, tá? É uma cirurgia totalmente limpa, estéril, então não tem comprometimento ali. Porém, essa cirurgia ela pode apresentar hipertermia, tá? Dentro do imediato, ele pode ter hipotermia, tá? Então, nesse caso, eu vou aquecer o paciente, né? Observar se ele tem alguma diminuição, a sensibilidade dolorosa, não aplicar bolsas de água em nenhum local ali que esse paciente esteja com uma situação com dor, porque se ele está com muita hipotermia, está com frio, você não vai colocar nada ali de água gelada, tá? E também vai favorecer o aquecimento desse paciente, tá certo? A hipertermia, no caso, eu vou retirar os cobertores, porque ela precisa sair, né? Desligar o aquecedor, se tiver, aplicar as compressas frias na região axilar e inguinal, e medicá-lo conforme a prescrição ali para controlar a frequência e a temperatura, tá? Uma outra coisa que eu quero observar aqui para vocês, tá, gente? Paciente que tem um quadro de convulsão ali, ele já é um atendimento médico cirurgião, imediatamente. Você não é por conta da frequência, na verdade, da febre que ele vai ter somente esse quadro convulsivo. Ele pode estar além de cada outra situação e o médico precisa estar ciente, tá? Ok? Então, são algumas condutas bem simples que nós já vimos isso aqui em sala de aula e é sempre bom relembrar, tá? Náuseas e vômitos também é uma das complicações que podem ter, é um sinal comum na maioria dos pacientes, mas pode se tornar grave porque ele pode ter ali uma consequência por mais de 3 dias. Então, devido a vários acúmulos de líquido e também resto de alimento no trato digestivo, pode decorrer ali uma circunstância de diminuição do peristáltico, né? Então, lembra que eu falei da diminuição, né, do movimento peristáltico dos pacientes idosos? Pode acontecer com qualquer pessoa por conta justamente de um efeito colateral que são das drogas anestésicas, tá? Então, quais são as condutas da enfermagem? Sempre o paciente com a cabeça voltada lateralmente, porque ele não tem uma broncoaspiração, tá? Colocar toalhas e lençol à beira-leito. Às vezes eu pego um técnico de enfermagem, ele vê um paciente vomitando e eu não sei se ele esqueceu o que é para fazer, mas deixa o paciente lá vomitar a cama inteira, o chão, né? Ter a consciência de que aquilo ali não é um prazer do paciente vomitar, tá? Então, colocar esse paciente de forma que ele consiga vomitar. Se você conseguir movimentar esse paciente até beira-cama, colocar ali um saco de lixo ou até mesmo uma lixeirinha para que ele vomite, se ele conseguir se movimentar, não tem problema nenhum, tá? Se tiver com muita dificuldade, olha só o que é que você pode fazer. Providenciar uma aspiração, tá? Com a sonda nasogástrica, na sonda nasogástrica, ou colocar uma sonda pela enfermeira, que é para poder ali manter esse paciente saudável. Depois disso, lavar a boca do paciente, tá? Porque eu já vi também várias situações onde não tem o cuidado da higiene, né? Para promover ali o paciente. Sei que a gente não vai alencar muito a questão dos cuidados, porque são muito literais, geralmente está voltado na conduta, mas é importante você entender em que momento faz, tá?
O paciente também pode ter uma outra característica, são sedes, tá? Por conta da sensação de ressecamento da boca e faringe. O paciente que vai fazer uso de atropina, tá? Perdas sanguíneas, até mesmo intubação, né? Tá ali muito tempo com a cavidade exposta, o paciente tá dormindo. A boca aberta há muito tempo, ele vai ter muita sede. Então, observar, né, os riscos de desidratação através de quê? Turgor da pele. Então, a cor da pele, né? E também, quando você faz o turgor da pele, é quando você toca na pele do paciente e estica assim. Quando ela está elástica, né? E demora muito a voltar para o local, ela está com um turgor ruim. Então, ela está dizendo ali que precisa de uma hidratação, tá? Já se ele tiver firme, tá tranquilo, tá? Diurese, né? Alterações da pressão arterial, sonolência, sempre bom verificar a continuidade disso, tá? Verificar o jejum da hidratação, se é via oral ou endovenosa, umidificar a boca do paciente, principalmente se esse paciente tiver ainda em situação de jejum, então eu não posso oferecer água para ele, mas eu posso colocar ali uma gazezinha com um pouquinho de água para que ele sinta, né, algo ali hidratando, tá? O paciente ele também pode ser vítima de choque hipovolêmico, é um quadro grave, né, com um prognóstico que depende muito ali do atendimento e os cuidados da equipe. Então, um técnico de enfermagem tem que estar atento para um risco de choque, um paciente que está ali convulsionando, com hipertermia, perda de sangue, nível de consciência rebaixado, são alguns dos sinais característicos que nós vimos anteriormente, que podem denunciar. Então, vamos repetir aqui para vocês. Se teve alguma situação dessa, primeiramente, avisar prontamente ao responsável médico e enfermeiro, tá? Na presença de quê? Hipotensão arterial ou pulso filiforme. O que é isso? Você aperta ali, aí você não consegue sentir, ou sente, né, uma pulsação muito forte e fraca ao mesmo tempo. Controlar a frequência dos sinais vitais até a chegada do socorro, observar se ele está tendo algum tipo de hemorragia, fazendo curativos compressivos se necessário, coleta logo uma amostra de sangue, que é isso? Antes do enfermeiro chegar, você já diz assim, olha, coletei aqui um exame de sangue, enfermeiro, porque se ele estiver perdendo sangue, esse paciente vai precisar fazer uma coleta de sangue. E para quem não sabe, essa coleta de sangue pode ser feita pelo técnico de enfermagem. É uma coleta retirada na seringa, não é com material a vácuo. O material a vácuo é da unidade de laboratório, tá certo? Então, para realizar a tipagem sanguínea, geralmente isso aqui é a cargo do enfermeiro, é protocolo do enfermeiro. O técnico de enfermagem ele pode apenas aspirar, tá, do sangue do paciente e realizar os protocolos de anotações, mas o enfermeiro encaminha, né, para o serviço de coleta de sangue, tá bom? Ali para coletar as informações da sua tipagem sanguínea, tá? Isso chama um exame de prova cruzada. Prova cruzada é um exame que faz para ver a tipagem sanguínea desse paciente. É coletado de 3 ml a 4 ml, colocado lá num local específico, encaminhado para o laboratório encaminha ali para o setor de banco de sangue para realizar a devida caminho, né? Encaminhar ali o sangue necessário para que esse paciente faça uso, tá? No caso que o paciente esteja passando por uma situação dessa, sempre aquecer o paciente e elevar os membros inferiores, tá? Para quem não sabe, MMI são membros inferiores, tá, gente? No plural. Então, eu vou elevar esses membros inferiores do paciente, administrando os medicamentos prescritos, porque o paciente vai estar intercorrendo e o médico vai orientar que você faça a medicação, preparando material de emergência. O que é isso? Suporte, né? Então, quando o paciente intercorre, eu no centro cirúrgico já observo o quê? O carrinho de urgência. E material para intubação, tá? O paciente pode ter várias alterações, inclusive alterações pulmonares, né? A sua respiração, como nós já vimos anteriormente, se dando respeito ali
a questão das dispneias, tá? Muito importante a atuação da enfermagem, porque ela é voltada nessa situação para um paciente que está intercorrendo. Um paciente que está intercorrendo no centro cirúrgico, tá, pessoal? Ele não vai ficar no centro cirúrgico. Ele é encaminhado prontamente para uma UTI, tá? Então, ele não vai voltar para a enfermaria até que ele estabilize. Ele sai diretamente do centro cirúrgico para uma UTI. Então, geralmente cirurgias cardíacas, geralmente não, na verdade é protocolo, cirurgias cardíacas, o paciente ele precisa estar já com agendamento, ter uma folga, né? Vamos dizer, no caso assim, específico, ele precisa estar com a UTI livre, porque um paciente de cirurgia cardíaca, ele é um paciente que já tem que estar com a UTI disponibilizada para ele. Então, o paciente que agrava, ele vai para a UTI. As principais complicações são as atelectasias, né? Broncopneumonia e embolia pulmonar. Então, paciente que tem, por exemplo, uma esofagite, né? Um colapso, ele tem as famosas atelectasias. Broncopneumonia, quando o paciente aspira algo ali indevido e foi para a sua cavidade pulmonar. E embolia pulmonar é quando algum trombo pode se desprender e também ir para a cavidade pulmonar. Nesse caso, os cuidados da enfermagem é observar, né? Esse paciente vai apresentar para vocês alguns sinais e sintomas, como tosse, né? Cianose, tudo aquilo que nós vimos. E aí eu vou estimular a movimentação no leito e a debulação desse paciente. Porque quando ele está tendo embolia ou uma atelectasia, quando esse paciente começa a deambular, esse êmbolo ele vai começar a se desprender, tá? E fazendo com que ele comece a circular normalmente a corrente sanguínea desse paciente. Então, posso estimular, né, os movimentos respiratórios, pedir para esse paciente respirar profundamente, realizar as tapotagens. O que são isso? Aquilo que a gente aprende no meio do leito, né? Coloca a mão, ó, assim como uma luva e uma concha, e faz essas pequenas batidas nas costas do paciente ali, onde ele está sentindo um sufocamento, tá? Fazendo com que ele estimule a tosse, se necessário, fazer a aspiração desse paciente, né? Mantendo o material de oxigênio ali, que se for necessário, ele vai fazer uso. O que seriam esses materiais, né? Eu posso ter ali, por exemplo, um catéter nasal e inserir 2 litros, né? Nós vamos ter aula de oxigenoterapia, que faz parte também, 2 litros, né? Colocou aquele catéter nasal no nariz do paciente, abriu 2 litrinhos ali para ver se ele já vai melhorando, tá? É uma conduta que o técnico de enfermagem ele pode fazer, tá certo? Não tem problema nenhum. Manter nebulização contínua, inalação de oxigenoterapia e também administração de expectorantes, se o médico interferir nisso aí, né? Hidratação e atentar para possíveis alterações de temperatura e respiração. São situações que o paciente pode agravar e ter espasmos ou algum tipo de situação brônquica mais grave, tá? O paciente pode ter alterações urinárias? Pode, sim. Ele pode ter anúria, que é a ausência da urina, né? Oligúria, infecção na urina, retenção e incontinência urinária, né? O paciente ele pode ter pouca urina, nada de urina, infecção e retenção. E também pode ter muita urina com incontinência. Todas essas classificações. Podem ter também alterações gastrointestinais, como constipação, distensão abdominal, obstrução intestinal, o que é super comum. Então, já passamos aí algumas informações para vocês das intercorrências mais comuns nos pós-cirúrgicos imediato e imediato também, tá? No caso das feridas, professora, quem é o responsável por cuidar dessas feridas? São os técnicos do enfermeiro. O técnico de enfermagem é o responsável por cicatrização daquela ferida, sabe por quê? Porque é uma ferida que vai cicatrizar por primeira intenção. Lembra que a gente falou? Então, olha, pode cair na tua prova aí o que é uma ferida de primeira intenção. E ferida de primeira intenção é uma ferida cirúrgica, tá?
Ela pode acontecer de segunda intenção quando? Quando ela é contaminada. E aí ela pode ser classificada em outro tipo e começar uma nova classificação de cicatrização. Mas logo quando ela sai da cirurgia, quando ela volta à cicatrização, ela está sendo cicatrizada por primeira intenção. As feridas elas podem ser classificadas como limpas, limpas contaminadas e também contaminadas. Qual a diferença de limpas contaminadas? Limpas, eu já sei que eu tenho ali uma ferida que não tem nenhum tipo de inflamação, tá? Uma ferida ali tranquila, bonita, sem nenhum tipo de traços digestivos ou respiratórios naquele tipo de cirurgia. Por exemplo, uma ferida limpa é uma cirurgia que eu vou fazer no membro superiores, nos membros inferiores, né? Cabeça, mas uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia abdominal, uma cirurgia do reto, já são cirurgias ali que podem ser uma cirurgia contaminada, potencialmente contaminada. Quando eu falo de potencialmente contaminada, eu quero dizer que ela pode se contaminar. Não necessariamente ela vai se contaminar, tá? Quando eu falo de feridas limpas, contaminadas, eu tenho uma ferida que foi feita, né, no ato cirúrgico, mas, por exemplo, trato respiratório, digestivo, genital, como eu falei, urinário, podem atingir ali sem nenhum controle e aí eu posso contaminar essa área. Elas não são tão comuns, mas podem acontecer, tá? Eu posso ter algo ali que se desprenda e contamina aquela cirurgia que foi feita, tá? As feridas contaminadas, aí eu já tenho que, por momento acidental, aí sim, ela se transformou numa ferida, né? Que pode ser também recentemente aberta por procedimentos cirúrgicos, mas ela teve uma interrupção técnica, né? Porque a técnica asséptica não foi correta, ou teve algum extravasamento no trato gastrointestinal, ou também qualquer um outro que contaminou aquela lesão. Então, são feridas que estão contaminadas. Professora, mas o que é feridas infectadas? Eu achava que as feridas infectadas eram as mesmas coisas de contaminadas. Não é. Quando eu tenho uma ferida infectada, é uma ferida que ela já teve ali a agressão da contaminação e elas realmente foram infectadas. Nelas, os micro-organismos que estavam ali presentes, eles começaram a se multiplicar. Pode ser antes da cirurgia ou até mesmo pós-cirúrgico. E aí, nesse caso, essa ferida está infectada e ela vai ter ali uma situação mais complicada. Como é que eu posso falar para você de uma forma que você entenda? Você está gripado. Você está infectado com a gripe. Você assoou o nariz, não limpou as mãos e tocou na maçaneta da porta, tá? Nós sabemos como a gripe é instalada no outro, através dos vírus, né? Através das secreções, da respiração e entra pelo nariz e pela boca. Então, vem uma outra pessoa, tocou a maçaneta da porta, que estava o quê? Contaminada. Mas a outra pessoa, ao contrário da pessoa que estava gripada, que não limpou as mãos, não fez a higienização das mãos, ela higienizou as mãos antes de tocar no alimento, antes de tocar no rosto. Então, ela se contaminou, tá? Sem saber. Ela tocou na maçaneta contaminada, mas ela fez o quê? A asepsia. Então, ela não está infectada, porque ela não levou aquilo ali para a boca e para a narina, tá? Então, essa é a diferença do contaminado para o infectado. Então, quando cair na tua prova, você vai ter que saber essa diferença para desmistificar a situação de que está ali aparentemente para você como uma infecção. E não necessariamente ela está infeccionada, tá? Se ela só tocou, uma cirurgia que está infeccionada, ela tem o quê? Ela tem uma ferida infectada, que está infeccionada, inflamada, ela tem sinais flogísticos, no sentido o quê? De descamação, né? Uma ferida infectada, ela já tem sinais ali que estão demonstrando para você o que? Pus, né, uma secreção mais purulenta, um odor característico, a dor é persistente. Então, eu tenho, nesse caso ali, uma ferida infectada, ok?
Então é importante entender, né, essas alterações para que eu consiga entender o chamado clínico da minha prova. Uma cirurgia, ela pode conter uma hemorragia? Pode. Essa hemorragia pode ser interna e externa, tá? Dentro da ferida. Dentro nesse caso, nesse contexto, dos cuidados da enfermagem, é o que eu abordei com vocês? Os cuidados da enfermagem estão ali na disposição, né, de controlar essa hemorragia. Como é que eu controlo? Enquanto técnico de enfermagem, ó, fazendo o curativo compressivo, observar se esse sangramento está saindo do curativo e também indo para a roupa de cama, porque se ele ficar só no curativo, ainda vai, eu chamo o enfermeiro para avaliar, mas é uma sangramento que ainda está o quê? Controlado. Agora, passando do curativo já não é controlado. Porque aí eu já tenho sinais de choque hemorrágico se esse sangramento está ali muito forte. Então, eu tenho aí um risco potencial, né? O risco de infecção é quando eu já falei para vocês, eu tenho ali uma situação inadequada da técnica de curativo, inadequada na técnica, por exemplo, da cirurgia, então eu tenho um paciente com infecção. Nesse caso, os cuidados de enfermagem são claros, observando sempre a técnica do curativo, se ele está ok, o curativo tem que ser trocado com luvas estéreis, né? Estimulando o paciente a repor a vitamina C, que é muito bom para a infecção, os sinais de infecção, ou seja, os processos inflamatórios, sensibilidade, hiperemia, secreção purulenta, hipertermia, eu tenho sinais o quê? De infecção, que precisam ser avaliados pelo médico, tá? Então, para que isso não aconteça, ó, sempre manter o sítio cirúrgico limpo, sem secreção nem sujidades ou coágulos, colocar material para a cultura caso eu observe que tem alguma irregularidade e iniciar o método antibioticoterapia, que é sob prescrição médica, tá? Ok? Uma outra situação que pode acontecer são as famosas deiscências. Muitos pacientes sofrem muito com deiscências, que é uma abertura total ou parcial na incisão cirúrgica. É muito importante você entender o que é, porque a tua prova pode te perguntar o que é isso. E quais são ali os cuidados de enfermagem, né? O paciente fez uma incisão cirúrgica, e aí, por conta de uma infecção cirúrgica, ou uma distensão abdominal, ou uma situação onde o médico fez ali uma sutura irregular muscular, o paciente vai sentir uma dor muito abundante, ele não vai conseguir até muitas das vezes andar. Então, cuidados da enfermagem, eu vou estar sempre observando os cuidados nutricionais, né? Que é do pré-operatório, o paciente se alimentar bem e tudo mais. Quanto mais ele andar mais rápido, mais ele vai providenciar ali um risco de não deiscência. Posso fazer lavagem e irrigação local da deiscência com soro fisiológico. Então, a ferida, por exemplo, abriu, a incisão abriu. Então, pode ser feita uma lavagem irrigando aquilo ali para que aquela deiscência ela possa cicatrizar o mais rápido possível. Ou também medidas de prevenção e tratamento de ferida operatória. O que é isso, né? Cuidados com a lesão, tá? Que o médico vai ter antes. Porque se, por exemplo, tem mulheres que fez cesariana 3, 4 vezes. Então, essa mulher corre risco de ter deiscências, tá? Prevenir e tratar a distensão abdominal, porque muita distensão abdominal, o paciente fez uma cirurgia abdominal e tá ali falando na torta direita e esse paciente vai ficar com um abdômen enorme, globoso. O que, que vai acontecer? Deiscência, ele vai expulsar ali, causando até mesmo, em alguns casos, hérnias, né? Porque eu tenho uma abertura ali daquele local, tá? Então, é muito importante o controle disso aí para que o paciente ele consiga ter esse desfrute melhor da sua situação cirúrgica, tá? Pacientes podem ter evisceração, que é a descença, saída das vísceras da parede? Podem sim. Se isso acontecer, o paciente espirrou, o paciente estava ali com uma descença já até mesmo anteriormente. Geralmente acontece isso por conta de várias cirurgias, né? Que o paciente possa vir a ter feito. Se isso acontecer, você pode cobrir os órgãos eviscerados, né? Podem sair dali da situação do sítio cirúrgico, e aí você pode cobrir com gases estéreis e beber de um pouco de álcool, álcool não, tá, gente? Solução fisiológica, deixar o paciente calmo, eu sei que vai ser difícil, mas pode deixar ele calmo,
Em situações de risco, esse paciente pode ficar em decúbito dorsal ali, com os joelhos flexionados, porque vai ajudar que essas vísceras não saiam do lugar. Comunicar urgentemente ao médico, preparando o paciente para a cirurgia novamente. Então, pode sim acontecer a evisceração, que são a saída das vísceras, né, pela parede do abdômen ou do local ali do paciente. Queloide, né, é muito comum, é um excesso de tecido ali que não cicatrizou como deveria, então ela tem uma tendência ali a resultar em um abaulamento daquela situação cirúrgica. Não é algo grave, né? E não tem explicações para isso, é muito também da genética de cada pessoa, tá? Então, como eu já falei, o técnico de enfermagem responsável pelo preparo da área cirúrgica dos pacientes. Então, nós já falamos da tricotomia, que também é um preparo, que é preparar a pele desse paciente até 2 horas antes para que tenha uma boa cicatrização. Então, usa-se uma lâmina, né, de tricotomia, nunca vai expor o paciente, comunica a ele o motivo disso aí e realiza ali a tricotomia dos pelos desse paciente. Porque essa pele íntegra evita com que esse paciente, na hora da abertura, paciente muito peludo, caia ali no ato da cirurgia, inclusive podendo ficar dentro da cirurgia pedaços, grandes pedaços de pelo, causando ali infecções posteriores, tá? Que vão causar muita dor, dano ao paciente. Agora, uma situação muito importante que cai na sua prova do técnico de enfermagem, também como enfermeiro. Por quê? O técnico de enfermagem ele tem que ter um conhecimento super importante do posicionamento dos pacientes no ato cirúrgico, tá? Então, é bom relembrar a nível de posicionamentos, porque as provas elas caem muito a questão. Por exemplo, o paciente vai fazer cirurgia é, da região abdominal. Então, qual é o posicionamento desse paciente? Região dorsal, posicionamento dorsal, ventral, decúbito lateral esquerdo, posição de Sims, Trendelenburg, né? Então, tudo isso é importante para que eu entenda como eu vou interagir com esse paciente quando ele chegar no centro cirúrgico. Já pensou? O paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal e você deixar o paciente ali, decúbito lateral esquerdo, né? O paciente ele precisa estar naquela posição que a gente chama de posição borboleta, né? Com as perninhas abertas, tá? Então é importante eu entender sobre os posicionamentos. Cai sempre em concurso público, eu gosto de falar com vocês sobre isso, para que nós possamos identificar esses posicionamentos, tá? Então, o posicionamento é algo ali que eu vou ter atender. Eu tenho que entender, né, como esse paciente vai estar numa mesa operatória para que a cirurgia ela seja feita de forma adequada, tá? Então, os posicionamentos, eles são adequados ali a cada tipo de situação e também levando em consideração as funções renais vitais do paciente. Então, o paciente, quando ele faz alguns tipos de mudança, ele pode se sentir desconfortável e, contudo, mudar os seus sinais vitais. E isso pode implicar também na conduta. Então, por isso que faz necessárias as anestesias, tá? Então, o paciente ele tem que estar numa posição confortável, nem que ele esteja dormindo ou acordado, ele precisa estar confortável para que a cirurgia possa prosseguir de uma forma correta, tá? Então, a área operatória deve estar totalmente exposta. É importante que você pense nisso. Então, teve dúvida, professora, numa questão da prova? Então, a cirurgia, por exemplo, na região inguinal. Então, se você quer uma cirurgia na região inguinal, esse paciente não vai ficar na situação ventral, né? Porque como é que eu vou abrir as pernas desse paciente? Então, eu já vou eliminando aqueles posicionamentos que não se adequam ao local que o paciente vai fazer essa cirurgia, tá? Então, existem alguns posicionamentos, eu coloquei aqui para vocês, que são os que mais caem em concurso público e que vocês entendam como eles são feitos, né? Primeiro, lembrar que as áreas estarão livres, né? E evitar que haja pressão na parte do corpo ou nas proeminências ósseas. Olha, tem cirurgias que passam que cerca de 2, 3, 4. Tem cirurgias que passam 24 horas, 36 horas mudando de equipe. Já pensou o paciente ali sem as mudanças de decúbito, né? Evitar as distensões musculares, ali utilizando coxins no ato da cirurgia. Evitar que a cabeça, os membros inferiores e superiores fiquem pendentes,
pendurados, tá? Então, para isso, vou usar telas de suporte. E aí, utilizando os posicionamentos que são super importantes, eu trouxe aqui, ó, alguns para vocês, dos posicionamentos que eu vou poder colocar os pacientes, tá? Então, o paciente ele pode fazer uso de posição decúbito dorsal horizontal, é o DDH, dorsal horizontal, o paciente está deitado, né? Como a gente fala, papo para cima, como dizia minha mãe, né? Ventral é o paciente que está, ó, com a barriga para baixo. Lateral direito ou esquerdo é um paciente que está lateralizado. Se ele tiver lateral direito, ele vai estar por cima do seu braço, não literalmente, porque o braço vai estar regado para cima, né? Mas ele vai estar deitado por sobre o seu lado direito. Se for decúbito lateral esquerdo, ele vai estar deitado pelo seu lado esquerdo, tá? Posição ginecológica, são uma das mais utilizadas também, tá? E aí, lembrar que todas as posições de cirurgia é observado também que manipular esse paciente não é como se você estivesse manipulando ali um bicho, não, né? Muitas das vezes o paciente vai estar ali desacordado e você precisa movimentar ele de uma forma firme, precisa, mas não com a forma que você vá perturbar o sono daquele paciente, ele despertar, por exemplo, daquela anestesia. Ter o cuidado, né, ao descer alternadamente ali as pernas do paciente, né, se for o caso de precisão de posição ginecológica, para que eu tenha um fluxo rápido ali do sangue na porção superior do corpo, dos membros inferiores. Então, quando o paciente termina a cirurgia, você não vai baixar as pernas do paciente com tudo. Lembrando que eu tenho ali uma musculatura que estava sem circulação, né? Manter sempre a cabeça voltada para o lado, porque se o paciente, mesmo que inconsciente, ele passa por alguma situação ali de vômito, esse paciente precisa estar lateralizado com a cabeça, tá? Mantendo o paciente em DDH, né? Que a gente já passou aqui para vocês. Eu tenho ali o decúbito dorsal horizontal, até que esteja totalmente acordado depois da cirurgia. Aqui há algumas das posições que nós estamos vendo. Porém, nós vamos ver mais outras nas situações das nossas questões para identificar que tipo de posicionamento seriam para cada uma delas, tá? Muitos pacientes de vocês também serão pacientes que vocês irão tratar com drenos, catéteres e sondas. Então, os drenos são aqueles tubos, né, que são colocados ali em uma ferida ou numa cavidade que foi direcionada para retirada de fluidos como ar ou secreção, tá? Fluido ou ar podem sair daquela cavidade. Já tiveram várias cirurgias, por exemplo, para colocar ali retirada do pouco de ar do pulmão, né? O paciente que estava ali encharcado, por exemplo. Já os catéteres, são aqueles tubos mais flexíveis, como catéter vascular, catéter de cavidade óssea, tem também catéter para cavidade de císticas ou abscesso, drenagem ou injeção de fluidos, enfim, existem muitos catéteres que são instrumentos cirúrgicos que são ali tratados por técnicos de enfermagem, tá? Então, vocês têm que conhecer esses catéteres, tá? A sonda também é definida como um tubo que introduz um canal, né, no organismo. Então, esse paciente pode fazer que tipos de sonda? N uso de sondas, né? Dentre elas, a sonda vesical de demora, sonda nasoentérica, sonda nasogástrica, é isso? Sonda vesical de alívio, tá? Tem vários tipos de sondas que esse paciente pode fazer uso. Então, é importante eu estar condicionada a entender quais são essas sondas para ter os devidos cuidados. Paciente pós-cesariana, por exemplo, ela volta sondada. Com que tipo de sonda? Sonda vesical de demora para drenar o que? Urina, né? Até ela sair ali do repouso, né, do pós-cirúrgico, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os cuidados da enfermagem com relação a drenotórax. Tem isso lá no edital, tem tudo sobre drenos, sobre sondas. É importante vocês estarem entendendo do que se trata, porém, vocês não têm o manuseio, né? Vocês não sabem, a maioria de vocês não sabem manusear um dreno de tórax, nunca tiveram a presença de sondagens, né? Literais para entender o que é um dreno, entender o que é uma sonda vesical, entender o que é uma sonda de alívio, tudinho ali, identificar como se movimenta, como limpa. Então, é importante vocês terem isso aí. Então, eu já deixo aqui uma conduta para vocês. No final da aula, eu vou falar sobre
uma das solicitações dos meus alunos que é referente ao uso de drenos e sondas, tá? Então, os cuidados da enfermagem é super importante, porque ele vai observar a fixação correta desses drenos, observar se as tampas, né, desses drenos estão ajustadas. Então, eu tenho ali um dreno, que ele está no espaço, por exemplo, pleural, que é ali na zona do pulmão, pulmonar do paciente. Ele tem pressão negativa, por quê? Porque ele está fazendo uma pressão para retirar, uma sucção do que tem ali naquela cavidade. Então, eu tenho uma situação de pressão negativa, tá? Essa drenagem é importante devido às circunstâncias que o paciente vai ter. Até total fechamento da cavidade torácica, esse paciente vai estar drenando, tá? Então, é importante eu ter esses cuidados da enfermagem. Dentre eles, manter o frasco coletor sempre abaixo do nível do tórax do paciente, se tiver no tórax, né? Se tiver na região abdominal, então abaixo da região abdominal, ele não pode estar acima. Observar o selo d'água. Professora, o que é o selo d'água? Eu tenho aqui um dreno, tá? A vácuo, tá? E ele tem um selo d'água que é trocado em alguns protocolos pelos técnicos e alguns outros pelos enfermeiros. Esse selo d'água, gente, quando eu coloco dentro desse dreno, né, dessa cavidade ali, uma solução estéril, que pode ser uma solução de água destilada, tá? O que é que vai acontecer? O paciente vai começar a coletar ali, vai começar a excretar, na verdade, secreção. Se eu não tiver um selo d'água, se eu não tiver ali uma água estéril naquele local, aquela drenagem vai ficar o quê? Se for sangue, ela vai ficar ressecada. Eu não vou ter como medir depois. Então, é importante ela ser inserida um selo d'água com um frasco, né, de água destilada para que eu comece a coletar ali aquela secreção e medir. Então, você veja bem, você tem aqui um dreno, tá, de 500 ml, de 1000 ml, por exemplo, ou 2000 ml, e você tem aqui um selo d'água. Esse selo d'água é um selinho mesmo, tá, gente? Tá dizendo que até aqui você vai colocar ABD, tá? Aí vamos dizer que esse paciente está secretando aqui sangue. Então, ele vai aqui, ó, você colocou 500 ml, o selo d'água são 500 ml, né, de ABD. E aí você colocou aqui 500 ml, tá? Aí não tinha nada de sangue, beleza. O paciente começou a excretar sangue, 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 sangue. E aí esse líquido começou a subir. No final do teu plantão, quando tu foi observar, tinha 900 ml. Então, se eu tinha colocado 500 ml e agora tem 900 ml, eu vou diminuir, concorda? Então, é aí que eu vou fazer aquela, né, que nós vamos falar sobre no final, né? Lá para frente, nós vamos estudar também sobre os distúrbios eletrolíticos, né? Do paciente, onde a gente faz ali as famosas construções hidroelétricas do paciente, tá? Então, eu vou diminuir. O paciente tem 500 ml de solução, ali que eu coloquei aqui de ABD, e eliminou uma quantidade que eu vou descobrir agora. Se eu tinha colocado 500 e ele, agora eu fui olhar, ele tem 900, então eu vou diminuir 900 por 500, que vai dar o quê? Ele tinha 500 por 900, então 900 menos 500 vai sobrar 400 ml. Então, significa que esse paciente excretou 500 ml de secreção, porque eu vou eliminar os 500, porque os 500 foi o que eu coloquei. O restante foi o que veio do paciente, tá? Então, isso aqui a gente vai aprender mais na frente, só para que vocês tenham um ganchinho aqui, tá? Sempre, tá, gente? Observar o posicionamento do local, orientando o paciente que ele não pode levar acima do local da cavidade. Deve ser mantido mergulhado em solução estéreo, né? Do selo d'água, como eu expliquei, que são 500 ml, tá? Auxiliar o técnico ou enfermagem, ele deve estar sempre atento quanto ao volume que foi drenado. Uma outra coisa também que é super importante, que vocês vão avaliar, não é só o volume, mas a viscosidade, a coloração,
ou qualquer outro tipo de alteração para comunicar ao enfermeiro, ou seja, pedaços e coágulos de sangue, grônulos, que a gente chama de pequenos pedaços de pus. Então, é importante vocês avaliarem isso. E a troca desse selo se dá a cada 24 horas. Sempre anotando esse débito de dreno, né? Como data de instalação ou troca, porque faz parte das anotações do técnico de enfermagem, tá? É um espirro. Evitar que o intermediário do frasco, a drenagem, se dobre, não pode, ele tem que ficar íntegro, tá certo? Não pode se dobrar. Sempre encorajar o paciente a mudar de decúbito, não ter medo de se mexer, tá certo? Orientando também sobre os exercícios respiratórios que ajudam na eliminação da drenagem e clampear sempre o sistema de drenagem somente quando houver orientação médica, porque se é para drenar, não pode ficar fechado, e quando for feita a troca de sistema. Então, quando nós trocamos o sistema, né, nós iremos clampear esse material, tá? Existem alguns tipos de dreno. Os drenos são super importantes que vocês entendam, né? Então, o dreno de Penrose, que é o mais utilizado, é um mais maleável, é utilizado também em cavidades para drenagem de fluidos capilares. A fixação dele é feita por tipo um alfinete ou um enlace, né? De uma sutura. E os cuidados de enfermagem são os mesmos, tá, gente? Sempre anotando o aspecto da drenagem, utilizando o efeito estéreo sobre o dreno, né? Ocluir o orifício da entrada com um gazezinho estéreo nos primeiros momentos. Depois a gente pode deixar ele, aquele orifício aberto, não precisa fazer curativo, tá? Observar sempre se esse curativo está limpo e seco e atentar para que não tenha nenhum tipo de rompimento na fixação desse dreno, porque ele é feito uma sutura ali, né? No local, tem ali uma sutura, então você não pode puxar esse dreno, ter cuidado, porque ele pode sair do lugar, sim, tá? Já um outro tipo de dreno é o Portovac. Também é um dreno muito utilizado. Também ele tem uma forma de granada, ele parece uma bomba, tá? É mais leve, ele atua na sucção, tá? Então, eles são utilizados quando tem um acúmulo de líquido em grande quantidade, então são usados em grandes cirurgias. Ele fica fazendo aquele movimento, ó. Parece uma sanfona, tá? Por exemplo, situações de hernia incisional, esvaziamento de gânglios. Então, são cirurgias bem maiores. Esse tipo de drenagem, ele também diminui o risco de contaminação. Por quê? Porque ele pode e deve ser retirado de 24 até 72 horas. Então, o mecanismo dele é mais rápido, tá? A ação dele é de sucção mesmo. A drenagem dele é ativa, tá? Contínua. O material dele é feito de polietileno e aí ele tem uma extremidade que pode ter essas funções muito mais rápidas, como a aspiração ativa dentro do que ele se propõe a fazer. Então, os cuidados de enfermagem são os mesmos, tá? Da medida anterior. Sempre observando a questão do volume, vendo se ele está com a pressão negativa conforme a orientação, ou seja, está fazendo a sucção, né? Esvaziar sempre com o clamp do sistema fechado, importante, tá? Nunca esqueçam isso. E a atenção de nunca esquecer de abrir o clamp do sistema após você fazer a mudança, tá? Por quê? Porque ele precisa drenar. Se houver interrupção da drenagem, verifique se a extensão está ali, se tem algum tipo de coágulo, comunique a sua enfermeira para que ela possa ter as maiores responsabilidades. E também sempre as questões do dreno possibilitando a retirada, né, como coletor de incisão, tá? Já os tubos laminares são aqueles tubos formados de 2 ou 3 drenos, um sobre o outro. Eles também são feitos de látex, silicone ou teflon. Múltiplas perfurações são colocadas para usar esse dreno, né? Dentro de um Penrose. E aí ele funciona por capilar de sucção ativa. Dreno de SAMP é muito utilizado em hospitais privados, tá? Ok?
São os mesmos do dreno do Penrose utilizado nessa categoria e também os mesmos cuidados, tá bom? Dentro dos catéteres que vocês podem utilizar do paciente, são os catéteres dentro das gastrostomias. Então, o paciente que faz cirurgias de gastrostomia podem utilizar alguns tipos de catéteres, tá? Que são muito comuns no centro cirúrgico. Então, aqui para você ter um conhecimento básico da parte, né, cirúrgica, para que você entenda como é uma demanda cirúrgica, tá? Eles são indicados nos pacientes ali que requer uma atenção de nutrição, até mesmo 6 semanas, que a sonda nasoentérica não pode ser utilizada porque tem uma obstrução, então, nesse caso, o paciente vai utilizar esse tipo de situação, com esse tipo de dreno, né? Aliás, de sondagem. Então, pode ser administração de dieta, né? Precocemente, sempre em cabeceira elevada, aquela mesma construção que eu falei com vocês. É só a nível de conhecimento, né? E sempre, lembra, paciente em uso de sondagem, observar se ele está em decúbito de Fowler, né? Em posição de Fowler ou semi-Fowler, tá certo? As jejunostomias, pessoal, também vocês vão adentrar e vão conhecer bastante. Também é utilizada para drenagem de secreção gástrica. Então, é colocado direto no jejum do paciente, né? Então, podem ser utilizadas para impedir fístulas, traumas, tumores, refluxos. Então, a jejunostomia se trata de um tipo de sondagem que seu paciente vai fazer uso. Outro tipo de sondagem, que são mais comuns, catéter venoso periférico, que vocês mesmos fazem, catéter venoso central, de repente o paciente entrou com um catéter venoso periférico, saiu de lá com um catéter venoso central na subclávia, com o catéter venoso central na jugular interna, né? Então, é importante os cuidados referentes a eles, né? E tem o famoso catéter Swan-Ganz, que é um catéter mais flexível, também utilizado como um acesso central, né? Ele é adequado para aqueles calibres mais grossos, inclusive as estruturas cardíacas e pulmonares. Então, são catéteres bem maiores que eles alcançam a veia cava superior ou também a veia pulmonar do paciente feita cirurgicamente pelo médico. Então, são alguns tipos de catéteres que pode ser que o seu paciente saia de lá da cirurgia com ele, tá? E catéteres mais comuns que vocês conhecem também, como os nasogástricos e o nasoenteral, e os vesicais de demora ou de alívio, como eu bem falei antes, tá ok? Só a nível de reconhecimento, porque vocês vão precisar cuidar e entender isso no centro cirúrgico, tá? E aí, uma dúvida muito comum, e já para finalizar e entender aqui com vocês, tá, gente? Como fica a questão do transporte do paciente? O transporte do paciente caiu na prova da EBSER para enfermeiro, tá? Falou-se algo sobre o transporte do paciente. Muitas pessoas desconhecem como é feito esse transporte, quem é o responsável, quem faz essa demanda, né? E como é feita essa mobilização do paciente. Se ele sai de cadeira de rodas, se ele sai na maca, como é feito? Olha, o paciente vai fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia de grande porte ou não, ele vai sair numa maca, tá? Ele nunca vai sair de cadeira de rodas. Muito provavelmente vai sair na maca. Se o paciente vai fazer algum tipo de cirurgia mais comum, como cirurgias epiteliais, né? Aí sim, ele pode sair de cadeira de rodas com tranquilidade, tá? Então, o transporte do paciente requer uma mobilização, concorda? Eu tenho que mudar o paciente do leito para a maca, da maca para o leito e vice-versa, e eu tenho que entender que eu não posso fazer isso sozinha. Eu vou fazer isso de forma segura, tá? Através de alguns tipos que vai cair na tua prova e você pode não entender. É o que a gente chama aqui do serviço de chave de ouro, tá, gente? O transporte de chave de ouro. Eu vou fazer com até no mínimo 4 pessoas, que a gente chama o serviço de bloco. Quando nós fazemos essas mudanças com mais de 4 pessoas, a gente faz essas mudanças chamadas de bloco. Tem várias pessoas ali ajudando, tá certo? Então, esse transporte de paciente, ele precisa ser em bloco e precisa que você entenda que é feito através de uma mudança com lençol e ou com uma prancha de rolagem, com o paciente ele sai rolando, tá? Então, é feita algumas observações técnicas para que vocês entendam que vocês precisam estar em conjunto com seus colegas, tá bom?
Em todas essas técnicas aqui que vocês apresentaram, cama, maca, aliás, eu estou apresentando, né, não vocês, devem ter a ajuda dos colegas. Vocês nunca podem fazer sozinhos. Então, caiu na prova do concurso que se não tivesse a condição de fazer com os colegas, vocês poderiam fazer sozinho, inclusive o manuseio de um paciente grave. Não pode. Tem que fazer em bloco, sempre com a atenção redobrada, com outra quantidade de pessoas. Após todas as transferências, vocês vão posicionar o paciente confortavelmente na maca, ajeitar as grades laterais, nunca esquecer, porque isso aqui também está pedindo lá no teu concurso, tá, gente? Que trata o quê? Trata da segurança do paciente. Norma, tá? Registrando sempre a conduta do quê? Dos registros e anotações de enfermagem, as evoluções, tanto do enfermeiro como do técnico. Precisam estar atribuídos, tá? Quando o paciente vai sair do leito para a cadeira, que é quando ele já está, por exemplo, numa enfermaria, ele precisa também da ajuda para ficar sentado. Então, pacientes com incisões abdominais deve primeiro colocá-lo sentado inicialmente na cama, esperando ele respirar profundamente, e aí depois você lateraliza o paciente do lado da cadeira, ajudando a colocar primeiro os pés fora da cama, e aí, com cuidado, você vai posicionando o paciente, né? Apoiando as suas mãos no leito e a outra nos seus ombros. E aí você que vai carregar esse paciente até a cadeira. Do mesmo jeito também na da cadeira para a cama. Claro que você não vai explicar isso aqui no concurso. O que, que eu quero dizer com isso? É que é responsabilidade sua e que existe uma técnica para isso que você não pode fazer sozinha. Sempre com acompanhamento dos colegas, tá? Do mesmo jeito do leito para a cadeira de rodas, transferir sempre com cuidado. Lembrar que essa cadeira de rodas está fixa, tá? Não está enrolando, né? Não está com a roda ali correndo. E sempre deixar o paciente utilizando o elevador hidráulico, tá, gente? O paciente não pode ser atribuído ali de forma que ele vá utilizar a demanda hospitalar sem os elevadores. É só uma questão de conduta aqui para vocês, tá certo? Ok. Eu vou encerrar por aqui. Nós vamos dar continuidade e perda e ganho na próxima aula, que nós vamos ter a conduta somente centro cirúrgico. Tem algumas páginas que são somente de termos técnicos. Eu retirei daqui da aula. Os termos técnicos é para que vocês aprendam, mas eu deixei lá, por isso ficou uma quantidade extensa, né, de material, mais de 40 páginas. Mas dê uma lidinha também nos termos técnicos para vocês terem um conhecimento. Não faz sentido a gente ficar aqui no preparatório do concurso estudar termos técnicos, terminologias é para que o aluno pesquise, o aluno tenha essa demanda prontamente ali, ele tem essa conduta. Coloquei alguns termos técnicos aí nesse material que vocês têm disponibilizado para vocês, tá? Para que vocês leiam pelo menos uma página de termo técnico aí por dia. Não custa nada para vocês aprenderem, né? Sobre alguns termos técnicos cirúrgicos, tá bom? Ok? Eu passei lá no grupo para vocês, tá? Nós temos hoje uma demanda de 10 alunos, né? Pouco alunos hoje. A demanda maior durante a semana. Hoje o pessoal, né? Demorou, acho que, a entrar, ou entraram menos pessoas, tá? Então, nós iniciamos com o centro cirúrgico, gente. Eu quis fazer aquele amparo geral. E nós vamos começar na próxima aula já falando dos exames e também adentrar na terminologia cirúrgica mesmo, que é tipo cuidado com o paciente na cirurgia, cuidados antes, pós-operatório, dentro das anormalidades que acontecem, então, como pede lá o nosso querido edital, tá? Gostaria agora de que vocês dessem uma olhada, temos 15 minutinhos aí ainda, no material que eu disponibilizei para vocês de ética da enfermagem. Não vou liberar o gabarito de ética de enfermagem agora, eu vou liberar o gabarito amanhã às 16 horas, tá certo? Desse material que eu disponibilizei. Então, vocês têm 15 minutinhos. Se quiserem avançar à noite ainda tentando responder, vocês fiquem ali estudando sobre ética da enfermagem. E nós vamos também corrigir
na nossa próxima aula da terça-feira, tá? E também sobre centro cirúrgico, que eu irei divulgar para vocês também já irem treinando, tá certo? Começamos as específicas, já estamos avançando aí com as mais tranquilas, que é a que tem menos quantidade, eu acredito lá, de temas, né? Para começarmos a abordar os temas maiores na próxima semana. Por quê? Vocês vão finalizar português, aí vão começar um rio aí de enfermagem, vamos dar uma revisada geral ali, contribuindo diretamente com o que pede o nosso cronograma de estudos e também o nosso edital, tá? Deixamos mais para frente para estudarmos sobre a história do Rio Grande do Norte, né? As atribuições administrativas, porque se tratam de leis orgânicas e tudo mais, e vocês vão ficar muito alencados ao SUS. E nós retomaremos com o SUS também dentro das específicas, tá certo? Então, deem uma lidinha lá, deem um ok aqui se todo mundo conseguiu visualizar tranquilamente, conseguiu identificar aqui a parte central do centro cirúrgico, adendo, né? Eu não vou dar prosseguimento para que vocês deem aí uma conferida no material que tem, revisem, tá? Aproveitem esses 15 minutos sem sono para revisar, porque senão fica muita coisa na mente de vocês. Então, toda a parte para duas questões, muito provavelmente, é isso mesmo, de duas questões aí, muito provavelmente, essa parte aí do primeiro foco, que pede lá o nosso aliás, a nossa CESAP, tá? A nossa banca, tá ok? Beleza? Então fiquem com Deus, bebam muita água, se cuidem, cuidado com essas viroses, estudem, tá? Deem uma conferida no conteúdo e eu vou colocar agora mesmo, como foi me solicitado, a pesquisa, se vocês preferem o preparatório não, o aulão de revisão geral, onde a gente se encontra ali para tirar dúvida, fazer aquele aulão bem legal. Tem o aulão, e eu não tenho problema nenhum de dizer a vocês, que é o aulão do professor, né? Que eu esqueci agora. Do professor, gente, esqueci. Que vai ser dia 24, tá? Aqueles que querem conhecê-lo pessoalmente, lembrem-se que lá vai ter muita mídia, mas tudo é válido se você for realmente com interesse em estudar. E aí eu vou ter também o nosso com um precinho bem legal, só aquele precinho camarada para a gente se encontrar ao vivo e tirar nossas dúvidas. Ou, isso mesmo, Regiane. Obrigada, Rômulo Passos. E o nosso é bem baratinho, só para a gente se encontrar, bem tranquilo, tá? Para revisarmos. Ou, se vocês preferirem, votando aí a maioria, a gente decide se vai ser presencial ou online. Tem muita galera de fora que não está fazendo aqui conosco que prefere o presencial justamente porque querem estudar e não tem condições, vamos dizer assim, condições, né, financeiras, tá certo, gente? Então, querendo ou não, muito provavelmente eu vou ter que abrir um leque para essas pessoas. E aí vocês veem se dá certo para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana. Estudem, revisem, coloquem sempre as dúvidas lá no grupo, que nós estamos aqui para retirar essas dúvidas, tá certo? Estão curtindo a aula de português, estão gostando aí? É muita coisa, né? Muitas questões que o professor traz aí para vocês. É bom porque vocês já ficam fixando na memória as questões ali da IDECAM, tá certo? Próxima semana nós iremos também corrigir nossas questões dentro do centro cirúrgico, essa primeira parte, para você ter 2 pontos garantidos aí na sua prova. Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Boa noite, querida. Tchau, boa noite, professora. Boa noite, meu amor. Fique com Deus, viu? Amém, nós todos. Estão cansadas.